A minha saudação de paz e bem para você que nos acompanha nesse programa Palavra e Vida. Esse programa quer levar um pouco da Palavra de Deus, que é proclamada nas nossas liturgias dominicais, assim como também algo a respeito da vida da igreja. Nós estamos no 20º domingo do tempo comum, continuando a leitura do Evangelho de Lucas, hoje no seu capítulo 12, versículos 49 a 57. Fogo eu vim lançar sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Um batismo eu devo receber, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Pensais que eu vim trazer a paz à terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer a divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos pai contra filho e filho contra o pai, mãe contra a filha e filha contra a mãe, sogra contra a nora e nora contra a sogra. Jesus dizia também às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando sentis soprar o vento sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis avaliar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis avaliar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Em geral, ou muitas vezes, nós temos assim uma imagem de Jesus, uma imagem de uma pessoa doce, condescendente, às vezes de maneira até exagerada. Isso faz com que, às vezes, a gente tenha uma religião açucarada, uma religião de poucas exigências. O texto de hoje nos apresenta uma imagem de Jesus totalmente contraditória a essa ideia. Jesus está caminhando em direção a Jerusalém. Em Jerusalém, ele vai encontrar a perseguição, a prisão, a cruz. E hoje, então, ele fala sobre que ele não veio trazer a paz à terra, ele veio trazer o fogo à terra. E ele ainda fala, como eu gostaria que esse fogo, fosse logo colocado. A gente poderia perguntar a que Jesus se refere, que fogo é esse? Penso que poderíamos ter 2 possibilidades. Primeiro, esse fogo pode representar o discernimento, o julgamento, o discernimento. Aliás, a carta de São Pedro diz assim, que a vida cristã é provada no cadinho, no fogo. Assim como a gente com fogo separa o ouro da sua borra. Então, eu acho que nós poderíamos bem imaginar que Jesus aqui se refere a esse fogo do discernimento. E a vida nossa, de vez em quando, é preciso mesmo. Nós precisamos discernir, separar as coisas, não deixar tudo junto e misturado. Vamos separar. Mas também, uma outra possibilidade, Jesus aqui pode se referir ao Espírito Santo, ao fogo do Espírito Santo que virá sobre os apóstolos, sobre a igreja, e esse fogo do Espírito, ele nos manda nos impulsiona para a frente, impulsiona a igreja. Então, nesse sentido, eu acho que Jesus pode realmente exclamar: eu vim trazer fogo à terra, e como eu gostaria que esse fogo logo viesse. Jesus também fala aqui num batismo. Ele fala que vai ter um batismo. E que batismo será esse? Certamente
que não é o batismo aqui do Espírito Santo, o batismo que ele recebeu de João Batista. Aqui é o batismo de sangue. Jesus refere-se em alguns outros lugares a essa possibilidade. Aliás, quando ele responde àqueles dois irmãos, Tiago e João, vocês podem ser batizados do batismo no qual eu for ser batizado? Beber o cálice que eu vou beber? Então aqui, certamente, Jesus refere-se ao batismo de sangue, pelo qual ele vai falar. E aí ele fala nessas divisões. A escolha, a opção por Jesus provoca divisões. E aqui a gente pode voltar, quando Jesus foi apresentado no templo, ele encontrou ali aqueles dois anciãos. Um deles, Simeão, ele disse, esse menino será um sinal de contradição. Então Jesus, até hoje, continua sendo um sinal de contradição. E aí a questão da divisão que Jesus traz. A conversão pessoal. Jesus pede que haja uma conversão pessoal. E isso tem consequências. No tempo de Jesus, na cultura do tempo de Jesus, era assim, quando um pai se convertia, um pai de família, toda a família ia junto. Você pode ver isso também, no início da igreja aconteceu isso. Agora Jesus aqui fala não, que vai ter divisões. Então nesse sentido, essa mensagem de Jesus significa uma emancipação da pessoa. A pessoa que escolhe até independentemente da sua família, daquilo que ele herdou, daquilo que o pai ensinou. Então, uma emancipação. E, finalmente, o texto de hoje fala nos sinais dos tempos. E ele fala nos sinais dos tempos, sinais físicos. Vai dar vento sul, vai a chuva, vai ser... Agora, que sinal dos tempos ao qual Jesus se refere? Nós temos que... Jesus fala, nós somos hipócritas, sabemos observar bem o clima, mas não sabemos adivinhar o momento de Deus, né? Então, nós precisamos reconhecer esses sinais. A questão para nós, quais são os sinais do nosso tempo? Os sinais para nós, para o reino de Deus, para o Evangelho. Então nós estamos aí no 20º domingo do tempo comum, acompanhando no Evangelho de Lucas a caminhada de Jesus em direção a Jerusalém, onde ele vai dar o seu último testemunho. No dia de hoje ele fala então do fogo, das divisões e fala também do sinal dos tempos. Certamente que nós temos que, cada vez mais, reconhecer quem é Jesus. Não se limitar a um Jesus superficial, um Jesus adocicado, açucarado, que não tem nada a dizer ao nosso mundo. Daqui um pouquinho nós voltamos com o segundo momento do nosso programa Palavra e Vida.